vamos falar um pouquinho de átomo, mas antes de continuar, peço para vocês dar um like nesse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, para vocês receberem as próximas notificações. Dando continuidade àquilo que a gente viu sobre o modelo atômico, hoje a gente vai ver sobre átomos, mais especificamente, né? Só para lembrar, só para recapitular, você tem 3 partículas no átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Aí tem alguns símbolos que podem ser utilizados para caracterizar esses elementos. A gente pode observar que a massa do átomo está nos prótons e nos nêutrons, né? E lembrando, próton, carga positiva, elétron, carga negativa, certo? E nêutron não tem carga. Então, o que é um elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos que tem a mesma massa atômica, que é representado por Z, que é a mesma coisa, que é igual ao número de prótons. Ou seja, se eu falar de um elemento químico, estou falando de elementos químicos com o mesmo número de prótons, tá? Então, o elemento químico é aquele que tem o mesmo número atômico. Massa atômica, que é esse Z que está aqui, que caracteriza o elemento químico, é o número de prótons presentes no núcleo do átomo. E a massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, que é o que tem no átomo, tá? Presentes no núcleo atômico, certo? Então, a gente simplifica e mostra o seguinte, que a massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. E representa-se um elemento químico dessa forma, ó. O elemento X, ele tem massa A, que pode ficar tanto à esquerda quanto à direita do elemento, mas fica na parte superior, e o número de prótons embaixo, e fica normalmente à esquerda. Essa é a forma que eu represento o elemento químico. Se você olhar na tabela periódica, o maior valor que tem lá é de massa, o menor valor no número de prótons. Um exemplo da utilização daquela fórmula, massa é igual ao número de prótons mais nêutron, é o seguinte. O cálcio ele tem 20 prótons. Sua massa é 90. Qual o número de nêutrons? Eu sei lá a massa, o número de prótons, e eu sei que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Substituindo os valores aqui, jogando esse 20 para antes da igualdade, eu encontro que o número de nêutrons do cálcio é 70, certo? Mas só para relembrar a representação do elemento químico. Então, os átomos eles podem ser neutros quando eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, por exemplo, se eu estiver falando de oxigênio. O oxigênio ele tem número atômico 8. O oxigênio neutro ele vai ter número atômico 8 e número de prótons igual a 8. Só que existem alguns que isso é destoante. Eles podem ganhar ou perder elétrons, que são os íons, né? E eles vão se classificar como cátions e ânions. Os ânions, eles recebem elétrons e fica com carga negativa. Isso quer dizer que ele tem quantidade de elétron maior que a quantidade de próton. Vamos, por exemplo, olhar para o nitrogênio, né? O nitrogênio ele tem número de prótons igual a 7. O N ou N3-, tá? Mas o número de elétrons do N sem carga é 7. O N3- ganhou 3 elétrons. Então, ele tem 7 mais 3. Então, ele passa a ter 10 elétrons, certo? Os cátions, eles perdem elétrons. Vamos ver o alumínio. O alumínio tem número atômico 13, certo? Então, o Al neutro tem 13 elétrons e 13 prótons. O Al3+ tem 13 prótons e 10 elétrons. Ele perdeu 3 elétrons, por isso que ele adquiriu carga positiva, certo? Então, aí, agora nós vamos ver alguns casos específicos de algumas semelhanças existentes entre os átomos. A primeira delas, os isótopos. Eu marquei o P aqui para vocês não esquecerem que isótopos tem que lembrar prótons. Então,
os isótopos eles acontecem dentro do mesmo elemento químico. Os isótopos são elementos com o mesmo número de prótons, mas diferente número de massa. Observa aqui, hidrogênio, todo mundo tem número de prótons 1, mas a massa pode ser 1, 2 ou 3. Isso é um caso de isotopia. Os isótopos são aqueles que têm mesmo número de nêutrons. Lembrando da nossa formulinha, A igual ao número de prótons mais nêutrons. 37 menos 17, 20. 40 menos 20, 20. Então, cloro e cálcio são casos de isótonos. Isóbaros são elementos que têm a mesma massa, ou seja, os valores aqui de cima são iguais para os dois. Potássio, 40, 19, cálcio, 40, 20. Você pode observar que a massa deles é a mesma, certo? Então, o que acontece? O último caso é isoeletrônicos, que é o mesmo número de elétrons. O neônio, ele tem neutro 10 elétrons e o sódio mais, ele também tem 10 elétrons. Por quê? Ele perde um elétron, certo? Então, esse é o estudo mais específico do que tem um átomo, tá bom? Obrigada.